Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso PET, semana 4 do nosso PET 5. Continuamos com o assunto relacionado à evolução. Como nas outras semanas, vou fazer uma explicação geral dos conceitos, tá? E aí depois a gente vai para a resolução dos exercícios. Essa semana a apostila trouxe o assunto especiação. O que vai ser especiação? Especiação é o processo de formação de novas espécies. Quando Charles Darwin ele fez a viagem dele, passou pelas Ilhas Galápagos, né? Ele viu que existiam espécies diferentes, que provavelmente elas tiveram um ancestral comum. E essas espécies deveriam ter sofrido esse processo de especiação. Na apostila de vocês tem até uma frase retirada do Diário de Darwin, que diz o seguinte: no espaço e no tempo, parece que estamos nos aproximando daquele grande acontecimento, aquele mistério dos mistérios, o primeiro aparecimento de novos seres vivos na Terra. Então, quando ele fala isso, ele está sim se referindo ao processo de formação de novas espécies. Só que para eu falar sobre o processo de especiação, eu tenho que lembrar qual é a definição de espécie. Biologicamente, quando que um ser vai ser considerado da mesma espécie? Para que dois seres sejam considerados da mesma espécie, eles têm que ser capazes eles têm que ter semelhanças físicas, semelhanças fisiológicas, têm que ser capazes de cruzar e de gerar um descendente fértil. Existem algumas espécies diferentes que até conseguem cruzar, mas não formam descendentes férteis. Então, para ser da mesma espécie, tem que ser compatível, né? Ter semelhanças, ser capaz de cruzar e de gerar descendentes férteis. Aí nós temos dois tipos de especiação. A que mais acontece é essa especiação que eu coloquei na letra A. A da letra B, a apostila de vocês citou, nós vamos comentar aqui rapidinho, mas como eu disse, a que mais acontece é a da letra A. Especiação alopátrica. Esse primeiro tipo de especiação é a que acontece quando as espécies estão separadas geograficamente, elas estão em ambientes diferentes. Para que aconteça essa especiação alopátrica, são 3 itens. Tem que acontecer o isolamento geográfico, a diversificação gênica e o isolamento reprodutivo. Como que seria isso? Tem uma determinada população ali, uma espécie, né? Lembra que população, conjunto de organismos da mesma espécie. Então, naquela região tem uma população. Vamos supor que tenha um rio e que uma parte dessa população atravesse esse rio. Pode ser em busca de alimento, né? De luz. Atravessou esse rio. Então, separando essa população em duas, vamos falar, subpopulações, nós temos um rio. Então, a primeira coisa que vai acontecer é esse isolamento geográfico, uma barreira geográfica separando indivíduos dessa população. Pode ser um rio, pode ser uma montanha, né? Então, alguma barreira geográfica separando os indivíduos. Com o passar do tempo, vão acontecer mutações, recombinações gênicas entre os indivíduos de cada lado do rio. Depois de muito tempo, claro que não é de um dia para o outro, vão surgir diferenças entre esses seres. Essas diferenças, elas vão sofrer ali seleção natural, é claro, porque em cada ambiente tem vamos supor, um tipo de alimento, né? Então, vai acontecer a mutação, vai gerar diferenças entre os dois grupos ali de indivíduos, vai acontecer a seleção natural de acordo com cada região ali. O ambiente, então, ele está selecionando os indivíduos que vão sobreviver em cada lugar. Depois de muito tempo, isso foi a diversificação gênica, através da mutação, da seleção natural. Vai chegar um momento que as diferenças vão ser tão grandes entre os indivíduos de cada lugar, que se a gente colocar os indivíduos juntos, vai acontecer um isolamento reprodutivo. Esses indivíduos, eles não vão conseguir mais acasalar, eles não vão conseguir mais reproduzir. Ou, se conseguir reproduzir, não vão gerar um descendente fértil.
quando é alcançado esse isolamento reprodutivo, eu falo que aconteceu a formação de uma nova espécie. Então, nessa especiação alopátrica, primeiro vai acontecer o isolamento geográfico. Então, nós vamos ter uma barreira geográfica separando indivíduos de uma população, indivíduos que são da mesma espécie, né? Depois, com o passar dos anos, vai acontecer a diversificação gênica. Essa diversificação gênica, pensa na mutação, que é a combinação diferente de material genético. A mutação é uma alteração, né, melhor dizendo, do material genético. Vai acontecer o processo de seleção natural, só que são ambientes diferentes, então vai acontecer de forma diferente. Vai chegar um determinado momento que os seres vão ser tão diferentes, apresentar tantas diferenças, que eles não conseguem mais reproduzir. É quando acontece o isolamento reprodutivo. Aí sim nós vamos dizer que aconteceu a formação de uma nova espécie. Esse isolamento reprodutivo, ele é dividido em dois grupos. Os mecanismos pré-zigóticos. Mecanismos pré-zigóticos é quando não chega a acontecer nem a fecundação. Nós não temos nem o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Aqui nós temos o isolamento estacional. No caso do isolamento estacional, vai ser quando os seres ocuparem um habitat diferente. Então, aqui na apostila está isolamento estacional, sazonal ou isolamento temporal. Então, os seres, eles ocupam o mesmo habitat, mas vai acontecer a reprodução em épocas diferentes. Isso acontece, por exemplo, com várias plantas. Tem plantas, uma determinada planta, que reproduz em uma época do ano. A outra reproduz em uma outra época do ano. Então, o isolamento estacional é quando os seres, eles podem habitar o mesmo ambiente, mas eles vão reproduzir em épocas diferentes do ano. O isolamento comportamental, aqui, por exemplo, animais, quando eles vão se reproduzir, é o comportamento de cada animal. Tem animal que só se reproduz com o outro ser que faz o mesmo canto que ele. Uma ave vai se reproduzir com a outra que tem o mesmo canto, que tem o mesmo comportamento que ela tem, que faz um determinado som. Então aqui o isolamento é de acordo com o comportamento do animal. Tem muitos animais que, para se reproduzir, eles vão ser atraídos, a fêmea é atraída de repente por um som que foi emitido pelo macho, ou pode acontecer o contrário, a fêmea emite algum som lá para atrair o macho, né? Então aí tem várias espécies diferentes. Então aqui é de acordo com o comportamento do ser. O isolamento mecânico é quando as partes genitais não são compatíveis. Os órgãos genitais não são compatíveis para que aconteça a reprodução. Temos exemplo aqui de beija-flor, por exemplo. Tem beija-flor que ele vai na planta, ele vai sugar o néctar ali da planta. Ele é específico para aquela planta, porque o tipo de bico que ele tem é para sugar o néctar daquela planta e vai grudar o grão de pólen nele para sair polinizando. Uma abelha não conseguiria fazer esse processo nessa planta. Tem abelhas que polinizam determinadas plantas, beija-flor que poliniza outras plantas. Então, o mecânico é quando o órgão de reprodução masculino, feminino e os órgãos de reprodução não são compatíveis. O isolamento gamético é quando os gametas não são compatíveis. Veio o gameta masculino, veio o gameta feminino, na hora que vai se juntar ali, que vai acontecer a reprodução, eles não são compatíveis. Aí não vai acontecer a fecundação. O isolamento de habitat são seres que antigamente eles acham que até poderia acontecer a reprodução entre eles, mas hoje eles vivem em ambientes diferentes. Então, na apostila até cita o exemplo do tigre que vive na floresta, o leão que vive na savana. Então, eles estão em ambientes diferentes. Por estarem em ambientes diferentes,
não vai acontecer então a reprodução. Depois, o mecanismo pós-zigótico chega a formar o embrião. Então, pré-zigótico não acontece a formação do embrião. Já o isolamento reprodutivo pós-zigótico vai ser formado o embrião. Só que aí nós temos dois tipos. A inviabilidade do híbrido. O híbrido, ele é formado, mas ele é formado com algum defeito, vamos dizer assim, né? Ele tem alguma má formação e esse embrião ele vai morrer. Ou durante a gestação, durante o desenvolvimento dele, ou antes de atingir a gente fala maturidade sexual, antes de atingir a fase de reprodução. Então, na inviabilidade do híbrido, o híbrido ele vai ser formado, só que ele morre durante o desenvolvimento ou antes de iniciar o processo reprodutivo dele, de chegar na maturidade sexual dele. A esterilidade do híbrido. Às vezes o híbrido é formado, nasceu, só que ele vai ser estéril. Lembra que eu falei no começo? Para ser da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, eles se reproduzem e geram descendentes férteis. Se eles forem de espécies diferentes, geralmente não reproduz. Se reproduzir e formar um descendente, o descendente vai ser estéril. Então, nesse primeiro tipo de especiação, especiação alopátrica, nós temos a separação em ambientes diferentes. Tem que acontecer o isolamento geográfico, então os indivíduos da população são separados por uma barreira geográfica, por um rio, uma montanha, alguma coisa assim. Vai acontecer a diversificação gênica, de cada lado tem mutação, seleção natural, de cada lado acontecendo de uma forma. Eles vão adquirir diferenças e com várias diferenças que vão aparecendo, acontece o isolamento reprodutivo, que é quando é formada a nova espécie. Eles não conseguem mais cruzar e gerar um descendente fértil. Se gerar um descendente, o descendente vai ser estéril. Aí esse isolamento reprodutivo, se ele for pré-zigótico, não chega nem a formar o embrião. Pós-zigótico forma o embrião, mas o embrião ou não vai desenvolver ou ele vai ser estéril. A especiação simpátrica. A simpátrica, as populações ali, os seres vivem na mesma região, vai ser na mesma área geográfica. Não acontece o isolamento reprodutivo nesse caso. Só que eles vão adquirir diferenças e aí eles não vão ser capazes de formar novos descendentes férteis. Pode ser um caso de poliploidia. Poliploidia é quando nós temos alteração no número de cromossomos. Nós falamos muito do diploide, 2N. Aqui pode aparecer um triploide, tetraploide. A diferenciação de habitat, a diferença entre os habitats e a seleção natural que pode acontecer. A diferenciação do habitat e seleção natural também acabam acontecendo aqui no processo da letra A. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Vamos supor que tenha uma planta diploide e tenha outra planta diploide. Uma planta, então, uma planta é 2Ns e a outra planta 2Ns também. Quando a planta vai formar gameta, uma planta diploide, o correto é formar gameta N aqui, porque na hora que juntar os dois na fecundação, mantém o número 2Ns da espécie, vai formar uma nova espécie. Só que o que acontece? Vamos supor que na hora da formação do gameta ocorra um erro. Ocorreu um erro lá e esse daqui formou um gameta 2Ns. Pode acontecer na meiose, na formação de gametas, um erro nessa formação do gameta, por exemplo, acontece a tetraploidia, a poliploidia é mais comum em plantas, tá bom? Pode acontecer um erro em formação de gametas e formar lá um gameta diploide. Então aqui formou um gameta diploide, ou esporo haploide, diploide, dependendo da planta, e aqui também aconteceu um erro e formou um diploide, faz de conta. Formou um diploide aqui, um diploide aqui. Quando juntar esses dois gametas, como está no mesmo ambiente ali, é simpátrica, é no mesmo ambiente, não temos aqui o isolamento geográfico, vai formar um indivíduo com células tetraploide. 4Ns é tetraploide.
Aí o que vai acontecer? Quando eu formar esse indivíduo tetraploide, vem para cá, ó, tetraploide, ele é 4N. A hora que ele for formar o gameta dele, o gameta tem metade. Agora formou aqui com 2 N's. Aí fala assim, formou com 2 N's, certo? Esse tetraploide, né, foi o indivíduo formado errado, ele formou um gameta 2 N's. Aí vai juntar com uma outra planta normal. Essa 2 N's, ela teria que formar um gameta N. Na hora que juntar 2 N's com N, vai formar um indivíduo triploide. Triploide, ele é inviável, ele nem forma gameta correto. Qual que é a metade de 3N? De 3 é 1,5, um cromossomo e meio pela metade. Então, esse indivíduo 3Ns, ele não consegue formar gameta, ele é inviável, ele é estéril. Então, repetindo, ó, um exemplo aqui de poliploidia, tá? Especiação simpátrica. O que vai acontecer? Tá tudo ali no mesmo ambiente. Tem um indivíduo 2Ns e um indivíduo 2Ns. Tá tudo ali. Esse vai formar gameta. O correto seria formar N aqui com N aqui, porque o gameta carrega metade do número de cromossomos, que aí ia juntar N mais N, 2 N's normal. Só que acontece um erro na formação do gameta, forma gameta 2 N's aqui, forma um gameta 2 N's aqui. Vai juntar o gameta, está errado, deveria ser N. Vai juntar 2 N's com 2 N's e vai dar 4 N's, que é o tetraploide. Quando isso acontecer, aí vem esse indivíduo aqui, nasceu o indivíduo 4 N's aqui, o tetraploide. Na hora que ele for formar o gameta dele, forma o gameta com metade. Só que agora, como ele é 4N, metade é 2 N's, metade 4N e 2 N's. Ele vai reproduzir com o outro indivíduo que está lá, que é 2 N's. Esse 2 N's formou o gameta dele normal, que é o gameta N, metade. Esse aqui é o que formou certinho, né? Juntando esse 2N com esse N, vai formar um indivíduo 3Ns, um triploide, que nesse caso, como é que vai formar? 3 dividido por 2 dá 1,5. Ele não forma gameta, não tem pareamento de cromossomos no processo de meiose. Então, ele é inviável, ele não vai formar, então, gametas viáveis aqui. Então, isso seria um exemplo de especiação simpátrica. Mas, como eu disse para vocês lá no começo, essa especiação simpátrica não é a que mais acontece. A que mais acontece é a especiação alopátrica, com essas 3 etapas aqui: o isolamento geográfico, a diversificação gênica, a mutação, a seleção natural, né, que são os processos que vão acontecer, e o isolamento reprodutivo, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só pegar minha folha aqui que caiu. Um minutinho. Para os exercícios, tá? Questão número 1. A número 1 está assim, ó. Pássaros azuis estão representados na ilustração, que também destaca aspectos da biologia e da nomenclatura biológica das espécies. Aí tem 3 pássaros aí. Considerando a possibilidade de que esses animais ocorrem em condição de simpatria, explique por que constituem entidades biológicas distintas. Está acontecendo a simpatria aí, quer dizer que eles estão no mesmo ambiente. Mas por que eles são desconsiderados de espécie diferente? Porque vai acontecer o isolamento reprodutivo. Aqui nós não temos, nesse tipo de especiação da letra B, o isolamento geográfico, mas nós temos, para ser uma nova espécie, tem que ter isolamento reprodutivo, tanto aqui quanto aqui. Aí então aqui é por quê? Porque estão isolados reprodutivamente, porque aconteceu o isolamento reprodutivo. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Questão número 2. Diferentes espécies de peixes herbívoros marinhos do mesmo gênero são encontradas nas regiões tropicais do Oceano Atlântico, tanto na costa do continente americano quanto na costa do continente africano. Após estudos sobre este grupo, foi possível elaborar o diagrama e o quadro a seguir, onde espécies supostamente distintas, diferentes, foram representadas por diferentes letras. Então, nós temos 5 espécies, A, B, C, D e E. Aí está falando o continente aonde está, o tipo de alimento, né? Número 1 são algas com lâminas flutuantes e a número 2, algas incrustadas. O ambiente onde é encontrado, se é rochoso ou recife de coral,
e o período de alimentação, se é manhã, tarde ou noite. Aí na letra A, considerando os mecanismos de especiação, como poderia ser explicado o surgimento das espécies C e D a partir de uma espécie ancestral? Para formar uma nova espécie, olha, a C e a D. Uma está no continente africano, a outra está no continente americano. Então, primeiro de tudo, aconteceu o isolamento geográfico. Tem água ali, ó, África, América, né, separando. Então, primeiro isolamento geográfico. Depois nós tivemos essa diversificação gênica, ocorrência de mutações, seleções naturais. E por último, aconteceu o isolamento reprodutivo, que é quando as espécies não foram mais capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, vocês vão explicar isso com as palavras de vocês, tá bom? Letra B. Das espécies citadas, qual delas mais se assemelha à espécie ancestral? A que mais vai se assemelhar vai ser a espécie da letra E. Porque se você olhar, ó, o ancestral comum das espécies, a minha folha está toda rabiscada aqui que eu vou marcando as coisas, ó. Aqui está o ancestral comum. Qual que foi direto? A E. A E, o risquinho está saindo lá do ponto inicial e está indo direto. As outras têm ramificações. Então, aqui vai ter mais semelhança. Quanto mais ramificação, mais diferenças, certo? Então, está indo direto deste ponto inicial, aonde está o ancestral comum, ó, vem aqui direto na letra E. Aqui, ó, teve um risco de ramificação, teve outro. Então, a espécie vai ser a letra E. Letra C. Que tipo de relação, interação ecológica, pode ocorrer entre D e E? Justifique sua resposta. A letra D e a letra E. As duas estão no continente americano, no mesmo espaço. As duas têm o mesmo tipo de alimento, que é o alimento 1. As duas ficam lá, ó, mesmo habitat, Recife rochoso, e as duas se alimentam no mesmo período, matutino. São duas espécies diferentes, fazendo tudo ao mesmo tempo ali, o mesmo tipo de alimentação. Quer dizer que isso vai gerar o quê? Uma competição interespecífica, que é a competição entre espécies diferentes, porque possuem o mesmo tipo de alimentação, se alimentam no mesmo período, estão no mesmo habitat. Então, isso faz com que ocorra entre essa espécie D e E a competição interespecífica, tá bom? Falem com as palavras de vocês, é claro. Depois, questão número 3. A número 3 está assim, ó. Indivíduos de espécies diferentes podem viver em simpatria. Quer dizer que são de espécies diferentes, mas estão ali no mesmo ambiente. Nós não temos o isolamento geográfico. Ou seja, viver no mesmo lugar ao mesmo tempo, conservando-se como espécies diferentes, pois são isolados reprodutivamente. Indivíduos de duas subespécies da mesma espécie apresentam diferenças genéticas. Então, tem o quê? Uma espécie, indivíduos, aí temos duas subespécies que têm diferenças genéticas ali, cada subespécie, mas não apresentam isolamento reprodutivo. Então, tem uma espécie. Aí, dentro dessa espécie, eu tenho duas subespécies diferentes. Elas têm, se são subespécies diferentes, quer dizer que elas apresentam diferenças, mas elas não têm isolamento reprodutivo. Aí vem, duas subespécies podem viver em simpatria, mantendo-se como subespécies diferentes? Ô, gente, se não tem isolamento reprodutivo, então não. Elas não podem viver ali, continuar sendo subespécie diferente. Por quê? Porque não tem o isolamento reprodutivo. Se não tem isolamento reprodutivo, elas vão reproduzir, aí a gente fala que tem um fluxo gênico ali, né? Tem uma mistura de genes ali, e cada vez vai diminuir mais a diferença entre eles, porque continuam reproduzindo. Vão reproduzindo, conseguiu reproduzir, vai combinando os genes ali, até diminuir cada vez mais a diferença entre eles. Então, aqui é não, porque sem o isolamento reprodutivo, vai ter uma mistura de genes ali, e vai diminuir cada vez mais as diferenças entre esses seres. Falem com as palavras de vocês também.
E a questão número 4. Uma das hipóteses sobre a origem dos tentilhões atuais existentes nas Ilhas Galápagos supõe que eles descendem de um único tipo de tentilhão ancestral, que emigrou do continente para as ilhas em épocas passadas. O esquema a seguir representa a evolução desses pássaros. Aí tem o esqueminha, né? Escreva o nome do processo que levou ao aparecimento de todas as espécies atuais a partir de um ancestral comum. Tinha um ancestral comum e a partir desse ancestral surgiram vários seres. Então é uma irradiação adaptativa. Por quê? Essa irradiação adaptativa, lembra daqueles órgãos homólogos que tem uma mesma origem ali, mas depois eles vão sofrer ali modificações para se adaptar ao ambiente. Então os tentilhões, eles passaram a ter bicos ali diferentes por causa dos vários tipos de alimentos que tinha em cada região, para se adaptar ao alimento que tinha em cada região. Então na letra A é uma irradiação adaptativa, para se adaptar, como o nome fala, ao lugar, ao tipo de alimento de onde eles estão. Letra B. Escreva o nome do processo que originou as variações notadas na forma e tamanho do bico em diferentes ambientes e ajustadas a diferentes tipos de alimentos. O que foi? Tinha alimento diferente em cada lugar, seleção natural. O tipo de alimento, o ambiente ali é que selecionou. Então, nada mais é aqui do que o processo de seleção natural. Letra C. Cite dois mecanismos que poderiam impedir as espécies A e B de se tornarem uma única espécie. Conceitue um desses mecanismos. Aqui, gente, olha, para impedir, então, de se tornar uma única espécie, é o que? Vai estar acontecendo a especiação. Tem que ter o quê? O isolamento geográfico. O isolamento geográfico é quando tem uma barreira física, uma montanha, um rio, né? Alguma coisa separando as duas populações, impedindo aí que as duas populações entrem em contato. Poderia citar aqui também o isolamento reprodutivo, que é a incompatibilidade total ou parcial, porque pode acontecer a reprodução, mas gerar um descendente estéril. Então, é a incompatibilidade total ou parcial dos membros das populações se cruzarem, se reproduzirem. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Como sempre, assunto muito extenso, né? Toda semana eu falo isso, mas realmente são assuntos que nós gastaríamos mais de uma aula para falar, mas eu espero que vocês tenham entendido a resolução novamente dos exercícios, tenham entendido pelo menos o principal, o conceito principal. Eu já fico muito feliz, tá bom? Até a nossa próxima semana, as próximas explicações. Fiquem com Deus. Tchau!